Então, eu vendo o Gustavo falando, me deu vontade de falar do meu trabalho como desenhista, porque eu acho que vai muito de encontro. Confesso que foi a primeira vez que eu ouvi você falar, achei de uma poesia tocante e me deu vontade de também falar um pouco desse meu outro trabalho. Inicialmente, eu ia falar sobre o trabalho com o movimento social e o meu trabalho de educadora. Mas, depois de ouvir, eu mudei um pouco. Ele lembrou um trabalho muito importante para mim, que eu acho que foi um trabalho que marcou a minha identidade como artista. Fiquei com vontade de mostrar isso por conta da fala do Gustavo, porque eu acho que essa forma, eu acho que antes, quando a gente quer transformar algo, eu acho que a primeira relação que a gente tem que ter é se permitir uma nova experiência com aquilo. E durante esses tempos, durante a época em que eu fiz o Cidade Nua, eu experimentava a cidade de uma maneira mais de deriva mesmo. Porque a gente sempre está na cidade por algum motivo funcional ou de deslocamento, né? ou é uma necessidade que você tem que ir para a cidade para prover. E nunca a gente tem assim uma relação diferente com essa cidade. E vendo um pouco a sua cidade para caminhar, que eu acho que começa daí, né? Você caminhar na cidade é já um gesto completamente assim, quando ele é feito sem nenhuma necessidade funcional, é de um prazer muito gostoso. E essa foi um pouco a ideia do Cidade Nua. Acho que você pode ir mostrando que é um pouco caminhar mesmo a cidade, sentar, desenhar, observar, investigar. E eram desenhos que eram feitos nessa perspectiva apenas de saborear aquele momento naquele lugar. E com o tempo, esse projeto foi criando uma relação minha diferente com a cidade, no sentido de que você começa a buscar lugares que você nunca entraria. E com isso vai se revelando uma cidade incrível, né? Por exemplo, esse desenho, por exemplo, eu gosto muito porque foi quando eu encontrei as colunas do Palácio da Alvorada numa casa do Belenzinho. Eu acho isso uma característica assim bem bem divertida. Aí eu acho que a gente pode passar. Isso mais os meus trabalhos relacionados ao desenho. E, de uma certa maneira, meu trabalho foi se desenvolvendo para o cinema. E aí eu acho que agora a gente poderia passar.
Esses são os andares do Cambridge, que a gente escaneou por uns 2 meses de trabalho com uma equipe de 21 alunos da escola da cidade. Foi com esse projeto que foi possível desenvolver o filme. A gente observou e investigou o prédio como um todo. A gente percebeu que existia necessidades de trabalhar com as áreas comuns do prédio, de uso coletivo. E a equipe do filme resolveu, então, se dedicar apenas a investir nos espaços comuns do edifício. E a ideia era fazer um projeto que contemplasse o roteiro do filme e contemplasse as necessidades da ocupação. Então, a gente também fez uma brincadeira de trabalhar só com material de reciclagem, de reuso, que é um pouco o conceito deles de construção, né? Porque, como é uma construção efêmera, eles só trabalham com materiais efêmeros. Então, na demanda do filme, era para ser uma assembleia e para a ocupação era um lugar para as crianças. E os alunos mesmo que executaram grande parte dos objetos e todo esse material efêmero de construção. A gente pôs mesmo a mão na massa. Também tinha participação da comunidade, né, dos moradores do Cambridge. Mas muito pouco por conta do horário, era durante a semana, horário de aula. Então, a maioria dos moradores estavam em momentos de trabalho. Esse espaço, no momento em que a gente fez a avaliação, era uma espécie de uma sala onde você colocava tudo que era meio descartado da ocupação. Aí está vendo caixa de feirante, de madeira, pallets. A gente não gastou R$1 com matéria-prima para fazer a cenografia do filme, mas a gente também gastou o dobro de mão de obra, porque é muito mais, demanda muito mais tempo você manipular um material já confeccionado. E aí já é a equipe do filme mesmo colocando toda uma outra esfera, uma outra superfície de arquitetura efêmera do cinema, que são a iluminação. Porque, como a iluminação tem que ser a pino, né, zenital, tem que vir de cima, você tem que criar, muitas vezes, algumas vigas. Aí a gente está cenografando esse espaço, que depois ficou para as costureiras, e esses varais eram ótimos para elas colocarem as roupas já confeccionadas.
E depois do filme, esse ficou o brechó, esse espaço para as costureiras, né? Esse espaço foi o espaço mais difícil de trabalhar, porque era a biblioteca. A biblioteca era esse espaço fechado, com os livros trancados. Ninguém tinha muito acesso aos livros que eram doados, por uma questão muito difícil mesmo. Esse espaço também era um espaço subaproveitado da ocupação, nada rolava. Então, a gente resolveu colocar a biblioteca nesse lugar mais arejado, que tivesse acesso. É praticamente um espaço de entrada, né? Então, facilitou o acesso, a permanência na biblioteca. A gente apresentou para o movimento todas as questões que a gente tinha levantado e fizemos a execução. É uma mistura, esses móveis de pallets com móveis que a gente encontrou em ecopontos da cidade. A gente encontrava móveis inteiros, como é que fala, descartados. Então, a gente fez uma mistura entre móveis descartados e pallets e caixas de fruta, de feira. E aí já é uma segunda camada de uma arquitetura efêmera, né, que é o que o cinema precisa, que o cinema demanda. E aí é a biblioteca que ficaram para eles, de uso coletivo, tal. Bom, só para finalizar, e acho que é melhor a gente abrir para uma conversa que sempre é mais gostoso, né? Esse projeto com o movimento que começou com o filme, né, e a Escola da Cidade. Foi um projeto que nasceu de uma pura necessidade financeira do filme. O filme cresceu muito com a participação da escola. Não só viabilizou a execução do filme, toda a pesquisa, porque, na verdade, aquele trabalho de escanear, né, os 15 andares do edifício, né, da ocupação, a gente alimentava praticamente todo dia a diretora, informando sobre as pessoas, informando sobre os refugiados, coletando material para fazer o figurino. E isso, a diretora, muito sabiamente, conseguiu ficar assim receptiva, né, a esse material. Então, eu acho que os alunos tiveram uma grande participação nesse sentido. E, ao mesmo tempo, depois, a gente fez um trabalho incrível. Depois do filme terminado, depois de 3 anos, o pessoal que praticamente tinha participado da experiência do filme já eram formados. A gente conseguiu ficar 16 semanas em cartaz. Um filme como era Hotel Cambridge, em 16 semanas de cartaz, é um case, é um acontecimento. Geralmente, cinema brasileiro, sem o aporte da Globo, sem atores globais, sem atores muito famosos, conseguem ficar 2, 3 semanas, 4 semanas, 5. O Cambridge fez 16 semanas em cartaz. Isso também foi por conta de toda uma rede que os próprios alunos fizeram pelo filme, no seu boca a boca, e isso fez com que o filme alçasse uma existência no cinema de muita importância. Então, eu finalizo aqui a minha conversa, inspirada um pouco pela sua fala poética, que eu acho que a gente realmente precisa ter
sair um pouco da caixinha, sabe? E tentar entender como é que a cidade oferece suas oportunidades, porque a cidade oferece, né? Basta a gente ver como é que a gente pode usufruí-las. E eu acho que, para isso, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto e da nossa bolha social para poder atingir tantas coisas belas que uma cidade pode oferecer. É isso.